Você falou muito bem, José Maria. A riqueza em si não é pecado. O pecado é o coração orgulhoso, o coração soberbo. Porém, a riqueza ela pode ser uma tentação. Então, a pessoa tem que se manter em uma vida de oração, né? Se manter numa vida de amor a Deus acima de todas as coisas, porque a riqueza ela pode se tornar um ídolo, né? Se a pessoa ficar muito deslumbrado, né? Então, aquilo se torna um ídolo. E você falou muito bem, existem santos que foram ricos. E eu não sei se eu falei aqui, numa das primeiras aulas de mentoria, talvez tem gente aqui que entrou depois, não viu todas, né? Nas primeiras aulas que eu dei aqui para vocês, na verdade não é aula, né? Isso aqui é um encontro, né? A gente falou aula como se eu fosse assim. Então, nos primeiros encontros que a gente fez aqui, eu contei para vocês, eu não sei se foi aqui, porque eu já estou numa certa idade, que eu não sei mais o que eu estou falando. Estou brincando, gente. Eu vou contar um testemunho, tá? Uma vez eu estava na minha paróquia, domingo à noite, chegou uma pessoa muito boazinha da paróquia, né? Eu era pároco nessa época, e assim, padre, mas ela veio assim, com tanta caridade, assim, com tanta... Padre, se o senhor puder, por favor. Aí começou a dizer, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, começou a elogiar a pessoa, e a pessoa está no hospital do coração e tudo, e naquela hora, assim, a graça de Deus me tocou, não, eu vou agora. Aí, era depois da última missa, né? Não, eu vou com você lá. Aí fui, chamei uma pessoa para me ajudar, e fui lá para dar a extrema-unção. Quando eu cheguei lá, era um hospital do coração, lá em Fortaleza. Eu morava em Fortaleza nessa época. Quando eu cheguei lá em Messejana, cadê o nosso fortalezense? Está aí? Pronto, o hospital de Messejana. É do coração, né? Lá? Hospital do coração de Messejana. Quando eu cheguei lá, era um quarto, né? E estava lá esse senhor. Então, a pessoa ela tinha sido um bancário, ela era um gerente e tinha sido muita coisa, acho que não chegou a ser cargos altos, até no governo. Eu sei que essa pessoa ela era muito rica, muito rica. E quem tinha me chamado para visitar tinha sido uma cozinheira da casa dele. Mas o amor que essa mulher tinha por esse homem era, assim, uma coisa extraordinária. E aquilo que me impressionava, né? E essa senhora era minha paroquiana. E aquilo me impressionava, porque ela, assim, padre, esse homem me ajudou demais. Então, resumindo, é o seguinte, ele, durante a vida toda dele, ele tinha posse, ele tinha bem, ele tinha um sítio, ele tinha uma casa, ele tinha um cargo importante. Mas ele era de uma simplicidade que ninguém dizia que ele era rico. E ele, o que pedissem a ele dava, ao ponto de, já depois de os filhos criados, e ele talvez viúvo, então 90% do salário, de tudo que ele recebia de aposentadoria, de todos os carros, que era muito dinheiro, ele dava tudo para os pobres. Não estou dizendo que você só vai ser santo assim, estou dizendo que o Espírito Santo vai orientando aquela pessoa de como ela pode, sem deixar de ter bens, ajudar os outros. E aí, esse senhor, eu fui lá atender a confissão dele, levei a Eucaristia para ele, né? E fui dar a extrema-unção. Na verdade, fui atender a confissão, que ele queria confessar e queria comungar. Foi uma das confissões mais lindas que eu já vi na minha vida, sabe, assim, com uma pessoa com o coração aberto, uma pessoa humilde, sabe, piedosa. E aí ele estava com um problema de coração e ele não podia fazer esforço. Estava sentado e ele disse, eu vou dar a comunhão para o senhor agora. Depois da absolvição, eu vou dar a comunhão para o senhor. E estava lá, aí eu chamei a enfermeira, aí chamei as pessoas que estavam lá de fora, né, para entrar no quarto, e disse, padre, eu posso me ajoelhar? Porque eu não gosto de receber Jesus sentado e nem em pé. Eu disse, olha, não faça isso, porque o senhor ele estava muito mal, ele estava com coração, acho que tinha 20% da capacidade, qualquer esforço que ele fizesse, ele podia ter um infarto. E ele não teve quem dissuadisse o homem, ele queria se ajoelhar para receber a comunhão. Eu disse, tá bom, quem sou eu para impedir, se o senhor quer? Então, eu ajudei ele ficar de joelho, as mulheres que estavam lá ajudaram, ficou de joelho, ele comungou de joelho na boca. Quer dizer, o homem estava quase morrendo. Então, assim, você vê que a riqueza não atrapalha a santificação de alguém se o Deus da pessoa, o centro da pessoa for Jesus. E aí, não é que ele vai dar tudo para os pobres. Nesse caso desse senhor, na medida que ele foi ficando mais velho, ele foi dando cada vez mais, porque não precisava, ele já tinha tudo. Ele já tinha criado os filhos, ele já estava independente, então ele foi dando.
E aí foi uma coisa linda, né, só para resumir a história, que no final ele morreu, né, eu acho que eu cheguei aí lá mais uma vez, levar a Eucaristia de novo, atender uma confissão de novo. Não, eu acho que eu fui, ele já estava na UTI, já estava, enfim. E ele chegou a falecer. Essa senhora, que era a cozinheira da casa dele, ela foi me dar a notícia, ela chorava como se tivesse morrido o pai dela. E ela disse, padre, o enterro dele tinha uma multidão de pobres, todos chorando. Olha que coisa linda, gente. Quando é que um rico mora e tem uma multidão de gente chorando de verdade? Tem um monte de ponto de puxa-saco, um lago de crocodilo. Tudo falso. Não é não? Mas ele tinha uma multidão de pobres chorando muito. Morreu o nosso benfeitor, morreu alguém que a gente amava. Mas não é porque ele dava dinheiro, é porque ele era amigo deles, entendeu? Porque ele era próximo deles, era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Então, assim, não precisa dar tudo que você tem aos pobres, não precisa você ser pobre, porque se você for pobre, como é que você vai poder ajudar os outros, né? A melhor coisa que o empresário pode fazer para ajudar os outros é ele ser mais rico ainda. Porque se ele for mais rico ainda, ele vai poder gerar mais empregos e ajudar mais as pessoas. Então, quanto mais ele prosperar, ele vai poder ajudar. Se ele se mantiver centrado em Deus. Deus é o centro. O centro não é o dinheiro, não é o luxo, o centro é Deus, né? Então, claro que ele pode ter alguns confortos, não seria pecado ter confortos, né? E lembrando que Jesus teve amigos ricos, né? O grande e famoso amigo rico de Jesus era Lázaro, né? Então, assim, padre, tem regra? Não tem uma regra. É deixar Deus ser o centro e deixar o Espírito Santo tocar. Né? O Espírito Santo tocar. E a pessoa que ama a Deus e que não ama o dinheiro, na verdade, ela vai ter misericórdia, né? E não importa se ela tem muito ou se ela tem pouco, isso é interessante, porque tem gente pobre, egoísta. Então, você pode ser bem simples, você pode ser da classe média, você pode ser da classe, ser rico, sei lá, né? Um empresário, uma pessoa com muito dinheiro, e você ser humilde, despojado, né? Ou você pode ser de todos os graus, né, e ser um egoísta, não reparte nada, não ajuda ninguém, né, não é capaz de ter compaixão com o próximo, né?